Notícia do momento, e com justiça notícia do momento. Trump, de uma maneira negativa, mas é uma maneira histórica também, taxa as relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos em 50%, tornando muita coisa que acontecia antes, agora impraticável. Isso vai obrigar o Brasil, de certo modo, a procurar comércio com outros países. Mas muita coisa se perde nesse princípio. Agora, uma coisa que nos chama atenção. Agora que Trump fez isso, dessa taxação, toda a blogosfera começou a falar sobre isso e acabaram os problemas do governo Lula, nesse momento, em sentido mais amplo do que a gente pensa. A gente vai falar sobre isso aqui no vídeo. Antes, quero agradecer a você que já está inscrito no canal, você que está curtindo os nossos vídeos, você que faz seus comentários aí para a gente entender o pensamento, as ideias de vocês em relação a tudo que aqui nós dissemos, né? Muito obrigado por estar conosco aqui no canal e convido a você que chegou nesse vídeo aí, procurando pelo YouTube, pelas redes sociais, informações sobre o que acontece agora, no momento aí no Brasil e no mundo, que se inscreva, faça o convite a você, que curta caso o vídeo te chame a atenção, que você goste do que você está vendo, e comenta para a gente também. A sua participação aqui no nosso canal é muito importante para a gente conseguir organizar o nosso trabalho. O que saiu em circunstâncias imediatas foi o seguinte. Primeiro, Trump taxa as relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos e nesse meio tempo manda uma carta para o Lula. A gente já sabe que Trump, ele é um mestre em abalar democracias, em abalar a política interna dos países. A gente já sabe disso, beleza. E a ação dele contra o Brasil nesse momento, entendo eu que não é casual. Pelo seguinte, na carta que ele manda ao Lula, ele não coloca uma relação de geopolítica determinante nessa carta. Porque a carta diz o quê? Pelo que vocês estão fazendo judicialmente com o Bolsonaro e com o Alexandre de Moraes, nós vamos fazer essa taxação. O Lula, ao invés de responder ao modo histórico do Itamaraty em geopolítica, o Lula parte para a briga, em vez de partir para a diplomacia. E fala que tudo vai ser ali em pé de igualdade. Se eles forem fazer isso, o Brasil também vai taxar dessa maneira. Certo, podia ser um pouco mais diplomático, mas beleza. O que nós temos aí reacendido para a alegria do Lula, principalmente? E a gente vai entender o porquê que isso pode ser positivo também para o Bolsonaro, de certa maneira. Porque, para o Lula, isso reacende a polarização. Lula, ele estava pior que o Titanic nas pesquisas, estava descendo muito nas pesquisas. E agora, com essa retaliação de Trump, supostamente pedido pelo clã Bolsonaro, coloca uma oxigenação na polarização. O problema do Lula é que nós não estamos em 2026, a gente ainda está em 2025. Mas beleza, por um momento, todas as críticas ao governo se esvaziaram, acredito eu, com muita justiça. A nossa política nacional, a nossa soberania nacional entrou em xeque. Agora é importante falar sobre soberania nacional, né? Agora é importante falar de temas que antes nós não falávamos. Por quê? Porque agora colocaram em risco, né? Há um risco maior aí. E é muito interessante, porque nesse ponto o Trump resolveu rivalizar com o Haddad, porque agora não é só o Haddad que está colocando aí imposto sobre as coisas, está aumentando imposto ali, acolá. É um dos governos que mais colocou imposto na história aí da nossa redemocratização. Agora o Trump resolveu entrar no páreo também com essa taxação ao Brasil, entre comércio Brasil e Estados Unidos. É um outro elemento bastante importante que a gente vai lembrar aqui também. Mas nós já tivemos indicativos de que, apesar do clã Bolsonaro e a maior parte da direita brasileira, pelo que a gente acompanhou nas redes sociais, falarem positivamente, a culpa é do Lula, pelo tratamento que está dando a Bolsonaro e pelo tratamento que o Lula está dando assim, pode fazer, do Alexandre de Moraes contra Bolsonaro. Então nesse ponto a direita brasileira está assim, só que nós vimos um tom diferente partindo de Bolsonaro. Segundo jornais, Bolsonaro está estudando ir até Donald Trump, conversar com Donald Trump e pedir a revogação dessa medida. Isso pode ser interessante para o Bolsonaro pelo seguinte, Lula e Trump ficam naquela briga cega, a mesma que simboliza a polarização entre Lula e Bolsonaro.
Aí surge um mediador, que seria Bolsonaro. E Bolsonaro pede para Trump, nesse sentido, uma coisa eu acho que é bastante inédita com Bolsonaro, com diplomacia, vai conversar com o Trump e também com ali um pouco de, né, um ar de intimidade que, aliás, Bolsonaro nunca conseguiu construir com Trump durante o seu governo. A gente lembra que o Trump evitou o Bolsonaro de todas as maneiras possíveis. Mas, vamos lá. Se Bolsonaro de fato for pedir a Trump a revogação dessa medida, o que nós teremos? A gente vai ter Bolsonaro com um bom argumento. Primeiro que ele está chancelando que essa medida é ruim para o brasileiro. Não importa se isso é uma resposta de Trump em relação ao que Lula está fazendo, né, o que Lula supostamente está fazendo com o Bolsonaro, e o que Lula está chancelando que o Alexandre de Moraes faça. Não importa. Essa taxação vai incidir sobre o brasileiro. Então não existe vídeo de Nicolas para provar o contrário. Portanto, se o Lula conseguir usar bem esse trunfo que o Trump está dando para ele, isso pode ser quase assim um passaporte para a vitória do Lula. Agora, se Bolsonaro de fato for empreender no sentido que ele está empreendendo, de pedir, e Trump fala assim, ok, vamos fazer isso porque você está nos solicitando, o Trump esvazia completamente o Lula da sua capacidade de negociação geopolítica, isso com os Estados Unidos. Então, para o Bolsonaro, pode ser um possível trunfo essa medida que Trump colocou contra o Brasil, de taxação das relações comerciais. Já para Lula, é a oxigenação que ele tanto esperava encontrar para conseguir prosseguir com a popularidade se estabilizando ou aumentando até 2026. Mas é, de maneira inequívoca para a gente, um termômetro de que, do mesmo modo que o STF influenciou nas eleições em 2022, o Trump poderia estar possivelmente tentando influenciar também nas eleições brasileiras de 2026, de maneira, é claro, indireta. A gente lembra que as eleições ainda são no ano que vem, mas isso pode aí significar vontades do Trump dentro do Brasil, e a gente tem que ficar esperto com isso. Por quê? Porque com a volta da polarização, Lula pode construir a sua argumentação, a sua narrativa de novo, dentro dessa tônica. E Trump não respeita a soberania brasileira e pode conseguir de novo arregimentar um grupo em torno de si grande para conseguir disputar e ganhar as eleições novamente, e dessa vez falar ainda mais mentiras do que falou pra gente em 2022. Então esse é o cenário que está posto. Dessa vez vai ser muito difícil a direita ela emplacar um discurso dizendo que Lula é responsável pelo que estão fazendo com Bolsonaro e Lula também é responsável por chancelar o que Alexandre de Moraes está fazendo contra Bolsonaro. Vai ser muito difícil para a direita emplacar esse diálogo. Por isso que vai ser muito mais fácil para o governo federal aproveitar politicamente esse ataque de Trump às relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos do que ao Bolsonaro aproveitar isso. E Lula está tratando esse assunto com muita seriedade. O jornal Folha de São Paulo já falou que Lula teria conversado com o ministro Barroso, do STF, em como seria o diálogo. E o ministro Barroso falou que o STF não iria se comunicar sobre isso, né, porque o Alexandre de Moraes está no meio do negócio. Então, o diálogo vai vir a partir do Itamaraty. E a gente vai ver como é que essa resposta vai vir, de que maneira, como é que será o tom. A gente já sabe que Lula respondeu com base na reciprocidade. Teve um tom diplomático? Teve. Poderia ser mais diplomático? Poderia. E agora tem muita gente incentivando o Lula a ir para a televisão aberta e declarar uma guerra tarifária ali contra Trump e falar que o Brasil tem sua soberania. Perguntamos também se esse seria o melhor caminho. Mas aqui nós demarcamos que esse momento pode ser decisivo para construir aí um cenário para as eleições de 2026. É muito virtuoso por parte do Lula resgatar essa essência de soberania nacional, essa essência nacionalista. A gente sabe que é mentira, mas é muito virtuoso da parte dele para responder ao Trump. Aliás, é muita sorte dele que o Trump tenha feito isso agora. E diz muito também do que a gente está vivendo no Brasil, porque
com Lula e Bolsonaro em queda, outras pessoas teriam chance em disputar as eleições do ano que vem. Né? A gente sempre fala aqui do Ciro Gomes, por exemplo. E com isso, o Lula ganha uma sobrevida junto com o Bolsonaro, né? Deixando os seus adversários políticos temporariamente para trás. Mas a gente sabe que Lula é uma mentira ambulante. Então até 2026 ainda tem caminho para que ele se esculache no chão mais diversas vezes ainda, e que 2026 mostre para a gente um outro cenário do ponto de vista político. Vamos aguardar para ver o que vai dar essa situação entre o Brasil e os Estados Unidos, ou mais precisamente, entre Lula, Bolsonaro e Donald Trump. A gente se vê no próximo vídeo, até mais para vocês.